pessoal, paz para todos. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma alegoria. Alegorias são aquelas histórias que a gente conta para a criançada aprender alguma verdade bíblica, aprender algumas coisas sobre o caráter de Cristo, o caráter do cristão, sem ser de fato uma história que aconteceu de verdade, como todas as histórias da Bíblia que a gente conta para eles. É como se fosse uma fábula ou uma parábola. Então essa alegoria que eu vou contar hoje para vocês se chama Os Lápis de Cor de Jesus. Era uma vez uma igreja muito triste. Essa igreja não tinha crianças. Não tinha crianças porque não tinha nada nesta igreja que atraísse as crianças. Então Jesus tomou uma providência. Ele resolveu levar para aquela igreja os seus lápis de cor. O primeiro lápis que Jesus resolveu usar naquela igreja foi o lápis preto. Ele desenhou naquela igreja salinhas de aula. E desenhou naquela igreja um lindo jardim, por onde ele riscou flores, plantas, animaizinhos, passarinhos, e nas salinhas ele colocou tudo que as crianças gostam. Ele pintou por ali, desenhou por ali com um lápis preto, as cadeirinhas pequenininhas, fez lindos desenhos na parede e tudo que agrada a criançada, brinquedos, lápis de cor, giz, massinha, tinta, pincel, tudo que precisava existir naquela salinha para atrair a criançada, Jesus preparou desenhando com o seu lápis de cor. Afinal de contas, Jesus é Deus e Deus é o Criador de todas as coisas. Agora Jesus precisava dar cor para tudo aquilo. Ele então usou o lápis de cor amarelo. Nós sabemos que no plano de salvação, o amarelo representa os céus, com suas ruas de ouro e a glória de Deus. Então, por ali, Jesus pintou um solzinho amarelo. Também deu cor em algumas flores amarelinhas por aquele jardim. Jesus, então, resolveu também pegar o lápis de cor azul e pintar o céu daquela igreja. Deixou o céu azulzinho, o céu que nós podemos ver daqui de baixo. Também algumas flores, ele deu o tom de azul. Jesus então pegou o lápis de cor verde. Nós sabemos que no plano de salvação, o verde representa a esperança e o crescimento. Então Jesus pintou a grama da igreja, as árvores da igreja, as folhinhas das flores daquele jardim que ele providenciou para aquela nova igreja. Então, a igreja foi ficando mais colorida. Jesus, então, pegou o lápis de cor vermelho. Nós sabemos também que no plano de salvação, o vermelho representa o quê? O sangue de Jesus que purifica o homem de todo o pecado. Com o vermelho, Jesus encheu as paredes daquela salinha com coraçõezinhos vermelhos para demonstrar o quanto ele ama as crianças. Também pintou muitas flores daquele jardim e o jardim foi ficando cada vez mais colorido. Jesus também usou laranja naquele jardim, pintou mais flores, deixou tudo mais colorido e a igreja foi ficando linda e atraente. Jesus então também resolveu usar o roxo. O roxo, ele pintou ainda mais flores, lindas violetas, deixou todo aquele lugar colorido. Com todas essas cores, Jesus então pintou um lindo arco-íris naquela igreja. Porque o arco-íris representa, criança, sabe o quê? Uma aliança que Deus fez com o homem logo depois do dilúvio, daquela grande chuva. Quando a chuva parou e o sol voltou, um lindo arco-íris apareceu no céu pela primeira vez, simbolizando uma nova aliança de Deus com o homem. Mas tinha um lapisinho que estava triste por não ter participado nem um pouquinho daquela grande obra que Jesus estava fazendo na igreja. O lápis branco. O branco não pinta nada. O que a gente pode fazer com ele? No plano de salvação, o branco tem uma grande importância, não tem? Ele representa o nosso coraçãozinho puro, mais alvo do que a neve. Então Jesus resolveu mandar até neve naquela igreja para as crianças poderem brincar. Neve que é branquinha como esse lápis aqui.
mas também outras coisas a gente pode pintar com branco. As nuvens, as ovelhinhas, algodão doce, muitas coisas podem ser brancas. E flores também. Colocaram então naquele jardim lindas flores brancas. Todos os lápis de cor de Jesus foram utilizados para deixar aquela igreja mais feliz, mais alegre e colorida. Depois que essa igreja foi toda preparada para receber mais crianças, o que vocês acham que aconteceu? Com todo aquele colorido, muitas crianças vieram aceitar Jesus e participar das atividades daquela igreja. Foi então que, de tanto gostar daquelas salinhas tão coloridas, daqueles jardins tão perfumados, de todo aquele ambiente tão aconchegante para a criançada, eles trouxeram suas famílias. Eles não queriam ir para outro lugar. Conseguiram trazer papai, mamãe, vovô, vovó, tio, tios, irmãos, os primos, e as crianças começaram a ajudar, trazer as suas famílias para a igreja, porque criança precisa de um lugar adequado para elas. Não é em qualquer lugar que a gente coloca as crianças. As igrejas precisam ter salinhas coloridas, cadeiras adaptadas para o tamanho delas, precisam ter uma decoração atraente, precisa de visuais para ensinar a criançada a aprender muito melhor o conteúdo bíblico que está sendo ensinado, materiais didáticos, materiais plásticos, tudo para a criançada aprender melhor o que a gente tem para oferecer na igreja. O principal, é claro, que é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Mas para as crianças, até mesmo a Bíblia precisa ser ensinada com muita criatividade, com muito visual, com muito colorido, além da unção que é preciso ter, da inspiração que o Espírito Santo tem que nos dar, mas a gente precisa ambientar as nossas salas de aula das igrejas com todo o colorido que atrai e alegra o coração das crianças. Dessa forma, Jesus conseguiu fazer todas aquelas crianças da região voltarem a frequentar aquela igreja tão triste, que antes não tinha nenhum colorido e agora se tornou alegre, colorida e preparada para receber as crianças de Jesus. Eu oro para que todos os pastores do nosso país resolvam investir nas salas de aula de suas igrejas, com material, com mobiliário, com a decoração. Eles não podem mais continuar achando que isso é luxo ou futilidade, porque não é. É importante para a educação, para o aprendizado das crianças e para a adaptação deles, para que eles se sintam acolhidos, aconchegados, para que se sintam importantes para a igreja, o que eles de fato são. Eu oro para que todos vocês, professores, consigam ter essa conquista de adaptar as salas de aula da melhor maneira possível para receber muito bem todas as crianças que nós havemos de ganhar para Jesus por todo esse país, em todas as igrejas de Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.